Muito bem, nós estamos aqui com o prefeito de Telemaco Borba, Dr. Márcio Arthur Matos, abertura número 16 da Primavera dos Museus. Dr. Márcio, eu fiz questão hoje de vir na abertura porque estamos gravando na segunda-feira. Hoje é dia, não é, do ortopedista. E quando a gente fala em histórias, foi um jogo de futebol que o senhor veio para Telemaco Borba e de repente, graças a Deus, aconteceu isso, para hoje a gente ter, não é, o prefeito, mas o ortopedista também no seu dia do ortopedista. Estamos na Primavera dos Museus, mas eu aproveito e passo uma saudação muito especial ao senhor pela sua profissão, pelo legado que escolheu também. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, eu acho que foi muito bom você lembrar isso da história da própria ortopedia, que eu acho que é uma das coisas que eu cultivei muito, né? Inclusive como profissão, né? Aprendi muito, mas eu tenho um orgulho muito grande daquilo que eu pude fazer dentro desse campo da ortopedia aqui nessa cidade, que estou aqui desde 1978 e cheguei aqui cheio de esperanças, vendo uma cidade que podia explodir e crescer e tal, ter um futuro brilhante, a coisa toda. Aí já casado, com dois filhos e um terceiro filho por vir ainda, né? Eu aportei a essa cidade e foi uma grata satisfação na minha vida toda. E sempre gostei de conversar com as pessoas, sempre gostei de discutir com as pessoas, dar palpite, de ouvir palpites, né? De ouvir sugestões. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que você possa ter uma pessoa mais simples do mundo, mais inculta, certo? Mas às vezes ela fala alguma coisa para você que te ajuda a resolver um problema, entender algum problema que a gente tem na coisa. A humildade faz da gente um mundo de saber. Porque a gente tendo a humildade de achar que nem tudo é errado, né? Que tem coisas que estão na frente da gente e não está vendo, e o mundo é muito belo. E quando a gente ignora pessoas, ignora reuniões, ignora determinadas construções, ignora um projeto, um livro, uma coisa dessa, a gente está ficando cada vez mais ignorante. Verdade. Então, eu tenho um orgulho muito grande, sabe, da minha vivência aqui nessa cidade. Vim para cá com um objetivo, todos os objetivos que eu pretendia, eu consegui, né? E na minha vida, o meu objetivo de vida era ter uma vida boa, simples, onde eu pudesse criar meus filhos e viver numa sociedade que tivesse cada vez mais procurando o desenvolvimento e, consequentemente, construindo a sua cultura. Muito bem, doutor Márcio. Eu gostaria só que o senhor comentasse hoje o professor Sintra e a professora Conceição aqui. O professor Sintra fazendo sua exposição, dando surpresa para muitas pessoas que não conheciam o lado artístico, né, dele. E a professora Conceição falando da história. Ah, sim, eu acho que foi lindo, inclusive, a palestra do Sintra, né? Ele desenvolveu o saber, o prazer de aprender, de transmitir, de falar, de crescer, de ser justo, ser humilde, ser inovador, não, então, é uma vida, né? Isso é uma cultura. Então o ser humano, ele tem uma história. Ele nasceu, não sabe ler e escrever, mas ele vai aprender a ler e escrever. Ele não tem a profissão, mas ele vai aprender uma profissão, ele vai desenvolver uma profissão, ele vai fazer aparecer, né,
no seu entorno, que convive com as pessoas, você vai fazer com que outras pessoas o admiram, né? Outras criticam, e às vezes aquela crítica te faz você rever alguma coisa e ter um caminho mais adequado, tá? E vai aprendendo. Eu nunca desprezei uma pessoa mais simples possível que fala alguma coisa assim. Às vezes ele está falando uma coisa que você nunca pensou. Parabéns, doutor Márcio, parabéns por... Eu acho que isso aí é uma maneira de vida, né? Que a gente vai aprendendo com tudo, com as pessoas muito cultas e as pessoas, às vezes, sem cultura nenhuma. Mas tem uma experiência de vida que te faz você ampliar o seu conhecimento e se tornar um ser humano mais completo. Com certeza. Eu estou roubando o Dr. Márcio ali, porque a professora Conceição está falando lá, né, o Dr. Márcio? Então, deixar aí os nossos cumprimentos também à professora Conceição, né? Olha, eu acho que esse museu, vamos chamar assim, está mostrando a história da cidade, a história do município, do passado, tem exposições de equipamentos antigos, essas coisas. E é muito bonito, sabe? E a população de Telêmaco tem que vir aqui, tem que ver o que é bonito, o que é coisa, com respeito, vai olhando essas coisas e tal. Então, o mundo é muito bonito, o mundo é muito belo, certo? Mas a gente tem que aprender a admirar a beleza. Com certeza. Doutor Márcio, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, uma ótima conversa que tive aqui com o senhor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, que eu sinto uma satisfação muito grande, sabe, de filosofar de vez em quando, sabe? E gosto muito de ouvir o senhor. Pensando nas coisas, se eu acredito nisso ou naquilo, tal. Eu estou com os meus 76 anos de idade, tenho muitas dúvidas ainda. Imagina, que humildade do senhor. O senhor tem muito que ensinar, gente. Gostaria de ter aprendido mais coisas que eu não consegui aprender, mas antes de eu morrer, eu vou aprender mais alguma coisa. Doutor Márcio, vai ficar muito tempo entre a gente. Obrigado, boa noite. Tá? Muito bem, gente. A professora Maria da Conceição, também, assim como o nosso artista, professor Sintra, abrindo, não é? Esta edição de número 16 da Primavera dos Museus. Professora, quantas histórias a senhora tem? Quantas histórias também a senhora repassou? A senhora transmitiu aos seus alunos, não é? Boa noite, professora. Boa noite. Então, nós somos convidados há pouco tempo para organizar um grupo para começar a pesquisar sobre a história de Telêmaco Borba. Então, eu fui convidada. Agradeci bastante o convite e estou procurando participar. Não quer dizer que eu vou fazer uma grande contribuição. Imagina, a senhora é uma... Mas a gente vai fazer o possível para ajudar a Adriana, a outra menina, né, aqui, para que o museu possa. Ele já está bem bonito, já foi dado um grande passo. Fazia muito tempo que eu não vinha no museu. Quando eu vinha um mês atrás, por exemplo, a gente conversar sobre esse trabalho, eu fiquei abismado, sabe, de Deus. Tá certo. E falei, nossa, mas agora é só dar a sequência, o impulso disso, que agora vai embora. Tá certo. Entende? Então é isso, uma cidade precisa. Agora mesmo eu estava falando ali com outro senhor, que o Sintra, por exemplo, que acabou a fala dele agora, né? É um menino que morou aqui, estudou aqui, e os trabalhos dele não são muito conhecidos. Por quê? Porque nós não temos um espaço ainda. A partir de agora, nós queremos ter esse espaço, para que as nossas crianças venham visitar o museu, para que eles vejam quem fez essa história, quem pode muito fazer ainda, né? Que não é só uma cidade de passagem, que às vezes eu escuto isso. Telêmaco, eu vou pra lá, vou ganhar dinheiro e vou embora. Já escutei isso, muitas vezes. Então, não é. Telêmaco é uma cidade nossa. Nós temos muito que fazer por ela e nós vamos
Eu vejo que, dentre os espectadores, eu vou citar, se a senhora me permite, a minha querida também, professora Fátima, né? Lá na época da Presidente Vargas, professora de História. Quantas histórias para nós. Temos aqui, não é, a filha do nosso Joaquim Batizati, a nossa querida Vânia. Quantas pessoas, outras mais pessoas aqui, não é? Quantas contribuições daquilo que a senhora está estudando, o nome dessas pessoas, dos familiares dessas pessoas, né? E hoje, o que eu vou trazer hoje é um pouquinho do Sintra, né? Claro. Ele foi homenageado como elemento negro, eu estudo o trabalho dele. Eu espero que mais gente conheça. Porque Telêmaco Borba inteiro conheço os trabalhos dele. A fase que ele está passando agora, que é diferente daquela fase que eu conheci ele como aluno. Tá certo. Os desenhos dele como aluno. Hoje ele é um senhor, é um pedagogo, ele tem outra fase. Tá certo. Eu espero que todos conheçam e que todos contribuam com o museu. Eu acredito nisso. Ok, muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite à senhora, obrigado pelo carinho. Imagina. O professor Sintra, professor, nosso artista, né? E também sempre o professor Sintra. Professor, primeiramente, parabéns pela exposição. Muito obrigado. Abrindo, não é, esta 16ª Primavera dos Museus. Você fez uma explanação ali muito bonita, no sentido que os primeiros 200 anos da nossa independência. Boa noite, fique à vontade. Pois então, vivemos um momento único, todo momento nessas condições, quando as pessoas vêm, quando as pessoas procuram, elas se propõem a conversar, a dialogar, é um momento único, torna-se um momento único. E é uma experiência, assim, sem par, uma experiência ímpar, porque lhe permite absorver o que está sendo posto, um texto, uma imagem, permite absorver aquilo e permite levar aquilo ao outro, levar aquilo adiante. A arte tem essa função fundamental, levar adiante a mensagem para que o outro também possa crescer. A arte não é egoísta, a arte é dada, ela é de graça. A comunicação serve para isso, para que seja levada adiante e que todos possam crescer de uma maneira assim, sem freio, sem rédeas, sem contornos, que ela possa crescer livremente, absorvendo o que tem à volta. A arte tem essa fundamentalidade. Estou com duas preocupações. A primeira, a alegria de te entrevistar. A segunda, de deixar você à vontade aí para conversar com as pessoas que estão aí admirando o seu trabalho. Parabéns, uma boa noite. Eu que agradeço, muito obrigado. Deus que abençoe todos nós. Amém.